80 e poucos por cento de ser um gato me atende? Atende. Então a gente está boa para trabalhar a partir desse momento. Aqui, a gente vai transformar o modelo do Keras em um gráfico do TensorFlow, ou seja, eu vou congelar isso que eu acabei de treinar, juntar o que eu tinha originalmente da Feature Extraction, mais o que eu treinei da classificação e criar um modelo completo do TensorFlow. É o que a gente faz com esse código aqui. Armazeno isso no disco e está pronto o meu treinamento. Tá? O que é que tem de adicional aqui que eu fiz de curioso? Eu fui fazendo fine tuning da rede. Então, eu importo novamente a Inception V3, só que aqui eu deixo de trazer 2 layers finais das camadas de Feature Extraction dela e eu crio esses layers na mão. Tá? Na verdade, eu estou dizendo aqui que eu posso trabalhar com o treinamento desses caras. O resumo da ópera. Eu agora vou aumentar o número de parâmetros que eu tenho que treinar. Aqui é a mesma topologia que a gente já viu anteriormente. Está aqui. Lá quase 24 milhões de parâmetros, só que dessa vez eu vou treinar 13 milhões. Lembra que lá em cima acho que era 2, né? Eu vou treinar muito mais parâmetros. Tá? E vou deixar 10 milhões parados ali. Vou reconfigurar toda a minha rede. Nesse caso eu vou usar só 5 épocas aqui que eu quero aumentar depois para ver se eu consigo alguma coisa mais legal com isso. Mas o que acabou me acontecendo aqui é que depois de 5 épocas de treinamento, isso aqui rodou, a gente consegue ver o tempo aqui, 135 segundos para cada uma das épocas, então cerca de 2 minutos, eu levei 10, 15 minutos para fazer esse fine tuning na rede, e dá uma olhada no que aconteceu com a acurácia, subiu para 85%. Se eu fizesse esse fine tuning com um número maior de épocas e deixasse treinando mais, a minha acurácia aumentaria. Se eu incluísse mais layers da camada de Feature Extraction, provavelmente a minha acurácia aumentaria. Então eu ainda tenho recurso para ajustar os parâmetros de treinamento se eu quiser uma acurácia melhor da rede. Tá? E aqui eu faço aqui esse outro teste. Nesse caso com o Cameron ele já aceitou com 97%. E de novo eu gravo esse arquivo com outro nome na mesma pasta, mas com um segundo nome. Tá bom? Vocês conseguiram entender como é que funciona o treinamento com Transfer Learning, com Fine Tuning? Tá? Então, nesse caso específico, a minha rede está muito baixa, 55% de acurácia não é algo razoável. Mas com um pouco mais de processamento, eu consegui subir isso para 85%, e aí eu poderia continuar fazendo mais ajustes até chegar perto de 90%, e de repente ali minha rede estaria já muito mais interessante para poder ser utilizada numa aplicação real. E aí a gente vai precisar fazer uma análise que é importante, que é ver a acurácia, ela dá a precisão, mas eu tenho que saber qual que é a acurácia por classe. Tá? Uma das formas mais rápidas de fazer isso é bater o olho nesse gráfico, que tem um nome que eu acho divertidíssimo, chamado matriz de confusão. Tá? O que esse gráfico faz? Ele me mostra qual era a classe que foi colocada lá na rede e qual foi a classe que ela classificou. Então, uma matriz de confusão ideal, ela vai ter uma diagonal bem definida assim. Tá? Então, uma forma rápida, tá bom, minha acurácia está 85%, deixa eu olhar como é que está isso para cada classe. Rodou a matriz de confusão, ela deu um gráfico bonitinho igual a esse, pô, tá até interessante, a gente vai ter que fazer uma análise de um outro parâmetro aqui, que é o reporte de classificação e 2 gráficos de Precision Recall. O reporte de classificação, ele tem um negócio muito interessante, que é, para cada rede neural, eu tenho que analisar o que acontece com falso positivo e falso negativo. E para cada rede neural, a resposta vai ser diferente, porque isso depende do problema. Se eu estou criando uma rede neural que vai pegar dados de viajantes que chegam ao Brasil e tentar identificar se algum deles tem uma doença infecto-contagiosa, e eu tenho um falso positivo, eu vou pegar uma pessoa que está sadia, fazer ela passar um dia fazendo exame, para no final do dia eu ter certeza que ela não tem doença nenhuma. Então o falso positivo vai custar uma tarde de alguém
e uma pessoa irritada. Agora, o falso negativo, eu deixo um cara que está com ebola entrar no Brasil. E qual que é o impacto do custo disso? Então, se eu estou treinando uma rede para isso, a minha rede não tolera falso negativo. Ela tem que ter um número extremamente pequeno, ridículo de falso negativo, porque ela acredita nisso. Se eu estou desenvolvendo uma rede neural para me dizer se eu compro ou não uma determinada ação, o problema inverte. Se ela me der um falso positivo, falso negativo, eu vou deixar de comprar uma ação que poderia me dar um lucro. Mas eu não perdi dinheiro. Eu deixei de ganhar. Agora, se essa rede me der um falso positivo, eu vou comprar uma ação e vou investir, e eu não vou conseguir esse dinheiro de volta, porque essa ação vai cair ao invés de subir. Então, o problema é completamente diferente. Então, além de ter a acurácia da rede, é importante analisar como estão os falsos positivos e os falsos negativos dessa rede, e isso tem que ser analisado à luz do teu problema original. Para cada rede vai ser um problema diferente. É isso que a gente vai ver na parte final agora da análise da nossa rede, que é essa aqui, que é a análise do nosso momento. Então aqui o que eu estou fazendo é carregando o modelo que a gente acabou de gravar na etapa anterior. Vocês veem que eu estou carregando aquele que está ruim, que está com uma acurácia de 55%, eu não estou carregando o outro. Aqui eu vou pegar a minha base de dados de teste final, que são aquelas 1.193 imagens, para eu gerar o meu reporte e fazer análise em cima disso. Tá? Quando a gente roda isso aqui, levou lá 41 segundos. Aqui são as classes que eu vou utilizar, que eu estou lendo lá do meu arquivo de classes, para fazer o gráfico. E aqui está a minha matriz de confusão. Batendo o olho aí, a rede está boa? Não, né? A gente tem algumas classes aqui que ela está até acertando bem, tá? Mas tem umas classes que ela está simplesmente terrível. Essa aqui do Camry, por exemplo, ela acertou 8 dentro do dataset inteiro de imagens que eu tinha. Tá? Então aqui de cara a gente já tem um indicativo de quais são as classes que estão muito ruins, e aí a gente vai ter que avaliar o que está acontecendo. Tá? Primeiro suspeito nesse caso é ir olhar o dataset. O dataset está bagunçado, tem foto ali dentro que não é de Camry, tem algum problema no dataset, é por aí que eu começaria essa investigação para descobrir o que está acontecendo. Tá? Imaginando que ela está boa, está razoavelmente aceitável a matriz de confusão. Aí eu jogo essa outra análise aqui, que tem o Precision, que me diz de falso positivo, o Recall, que me fala de falso negativo, esse F1 Score é a média dos dois. Tá? Para bater o olho nesse gráfico e poder fazer uma análise rápida, o ideal é que tudo isso aqui fosse 1. Tá? Então, para Impala, 83% está acertando, tem pouco falso positivo, tem razoavelmente pouco falso negativo, mas a gente vai pegar a classe aqui, ó, como Silverado, que ele tem pouco falso positivo, mas tem muito falso negativo. Tá? Então aqui que a gente consegue ter esse balanço entre o Precision e o Recall e ter uma ideia como é que está em relação a falso positivo e falso negativo, e aqui na média, né? Como a gente viu lá em cima, o Camry estava uma bagunça, e aqui está a explicação disso. Ele está muito mal em falso positivo, está terrível em falso negativo, então é uma das classes que a gente tem que trabalhar. No caso de um projeto eu tenho que entregar e vou ter que rodar assim, você ignora a classificação que ele fizer dessa classe, você sabe que a precisão está baixa. Bota na rua o projeto para trabalhar, enquanto está na rua captura imagem nova, aumente o seu dataset, treina a rede de novo, e aí vocês vão ter uma classificação melhor daquele carro. Essa é uma das formas de trabalhar e evoluindo a rede. Tá? Depois a gente tem dois gráficos aqui. O primeiro é o Precision Recall, que esse é para você bater o olho rápido e ter uma ideia, sem ficar tendo que analisar muito número de como é que está a qualidade para cada classe. O gráfico de Precision Recall ideal é isso aqui, ó. Tá? Então a gente está vendo aqui que ele, para algumas classes, ele realmente está muito ruim, essa linha vermelhinha é o nosso amigo Cameron, que está terrível
a classificação. Então aqui é bater o olho e já ter uma ideia do que você está tendo problema. E o segundo gráfico interessante é esse gráfico de curva ROC, que ele é muito usado para problemas de classificação binária em geral. E ele pode te dar qual é o threshold para você confiar e ter menos falso positivo ou falso negativo. Lembra que ele dá lá um percentual de acerto? Então, se eu quero ter menos, se eu quero minimizar falso negativo nessa classe, essa curva me mostra qual é o threshold que eu tenho que minimizar. Tá? Uma curva ideal, a ROC, ela é aqui, ó. Ela vem, a curva vai estar bem aqui coladinha. Tá? Aí você pode usar um threshold lá em cima de 98%. Tá? Nesse caso, para a classe que a gente está melhor, a gente poderia trabalhar aqui em torno de 80 e poucos por cento de classificação para minimizar as coisas. Tá? É mais usado isso para classificação binária do que para esse caso de portfólio que a gente está fazendo, mas ele dá uma ideia de como ajustar o threshold. E aqui está o quiz que eu falei com vocês. Chegando aqui, vocês vão dar o next e começam a fazer, responder as perguntas. Acertando 30%, recebe lá o certificado da Intel para compartilhar no Facebook, no Twitter, gravar no celular, mandar pelo WhatsApp para a mãe, pai, aí, rede social. Eu me surpreendi com o uso de rede social recentemente. Olha que a minha conta do Twitter foi criada em 2005, 2006, sei lá. Tinha um uma comunidade aqui chamada Os Jomar. Eu queria encontrar quantos Jomar tinha no Brasil, encontrei 80. Coisa mais linda. O tópico mais legal de todos era assim: por que seu nome tinha Jomar? Aí alguém paga a cerveja e eu conto as histórias, porque uma mais engraçada que a outra. Né? E eu me surpreendi com esse workshop na Argentina, e uma série de pessoas me adicionou no Facebook, no LinkedIn, etc. E um garoto simplesmente resolveu tirar a dúvida técnica no Instagram. Que eu me lembro que aquilo é uma rede social para foto. E eu respondi todas as dúvidas técnicas, mas dúvida técnica cabeluda mesmo, de treinamento, de referência no Instagram. E aí a gente chega finalmente na fase de deployment, que é na hora que eu vou trabalhar com a inferência. Então minha rede está treinada, bonitinha, acabou meu problema. Não. Começou o problema de como é que você vai colocar isso no drone agora. Tá? Como é que você vai levar isso para a inferência final. E aí, para descobrir como fazer, né, porque da inferência, onde é que são aqueles dados que eu já falei lá, você precisa processar sempre a informação mais próximo possível de onde ela foi adquirida, e aí você vai começar a ter recursos e ter restrições de processamento, de armazenamento, de tempo de resposta, e de novo não existe one size fits all, não tem uma solução para tudo. Cada problema tem uma demanda específica, principalmente de tempo de resposta, e para isso que a Intel lançou um software chamado OpenVINO. Ele é open source, existe uma distribuição da Intel do OpenVINO, que a grande diferença são alguns drivers de suporte, alguns tipos de hardware que ainda são proprietários. Hoje o OpenVINO para instalar é adicionar um repositório no seu Linux favorito e dar uma apt-get da vida ou equivalente para fazer a instalação dele. Foi lançado no início do ano passado e tem revolucionado demais a utilização de inteligência artificial. Hoje o OpenVINO é um buzz enorme dentro da indústria de IoT. Ele já está dentro de câmera inteligente, ele está dentro de servidor, ele está dentro de DVR, de tudo quanto é hardware que faz inferência, já está utilizando o OpenVINO. Para vocês terem uma ideia, quando ele foi lançado inicialmente, você tinha que fazer um download de 2,5 GB para poder instalar o OpenVINO na tua máquina. Hoje em dia você dá uma apt-get, você foi tomar um café, voltou, está tudo instalado, configurado, é bem tranquilo. Essa é a arquitetura básica dele. A gente chama ele de toolkit, não de biblioteca, porque ele é um conjunto de ferramentas e bibliotecas. O ponto central dele é a engine de inferência, que ela suporta a inferência em CPU, GPU, FPGA e VPU, uma única base de código, um único código escrito em C++ ou Python, e agora a versão beta de suporte a Golang. Você consegue escolher em que dispositivo você vai rodar. Alguém já tinha pensado que dava para programar FPGA com Python? FPGA é super tranquilinho de programar, né? Você só tem que aprender Verilog, né? Só tem que aprender Verilog, etc, né? A gente faz diferença agora com o FPGA com Python, tá? E detalhe, FPGA ficou lento, você troca um parâmetro, você roda na CPU, roda na GPU da Intel, roda na VPU e roda no que vier depois. E além disso, existem outras bibliotecas, o OpenCV, o OpenVX, bibliotecas de visão computacional, o Intel Media SDK. Basicamente a Intel tem suporte aos principais codecs de vídeo no hardware,
Então, quando você quer otimizar fim a fim a tua aplicação, não é só a inferência, eu tenho que extrair frame e depois eu tenho que recompor o vídeo. E você fazer isso com aceleração de hardware não tem nem comparação, e fazer com software é isso que então o SDK faz. E tudo isso tem suporte CPU e GPU para todas essas bibliotecas, que são ferramentas tradicionais de visão computacional. Tá? Então, quero estudar TensorFlow, tem uma máquina com Intel, instala o Python otimizado da Intel, baixa o TensorFlow otimizado, você já está tirando o suco da tua máquina sem fazer muito esforço. O modelo de uso do OpenVINO, eu treino minha rede neural no meu framework predileto, tiro lá a minha rede congelada, rodo uma ferramenta chamada Model Optimizer, que vai fazer conversão e otimização do modelo, gerando dois arquivos intermediários, um XML com a topologia da rede, um .bin com todos os pesos da rede. Desenvolvo a minha aplicação usando a inferência engine do OpenVINO, e aqui está o pulo do gato. O OpenVINO vai instanciar a biblioteca adequada, o plugin adequado, para dar suporte ao hardware que você quer fazer a execução. Antes da gente ter isso, no final de 2016, se uma empresa quisesse trabalhar com esses 4 hardwares, ela tinha que desenvolver uma versão do código em C++ usando MKL para CPU, OpenCL usando CLDNN para GPU, ferramentas da Altera como Verilog e outras para trabalhar com FPGA, e SDK da Novit para trabalhar com as GPUs. 4 versões de código para suportar esse hardware inteiro, tudo isso em C, ou coisa mais complicada que C. Hoje em dia, com o OpenVINO, a gente escreve um códigozinho, um scriptzinho em Python e escolhe no runtime o que quer. O mais legal, isso aqui, dá para estender o código ainda se for necessário. Aqui é o resumo do que eu acabei de comentar. O Model Optimizer, ele não faz só a conversão de arquivo, ele faz a análise, ele ajusta a quantização, ou seja, qual é o tamanho dos pesos que eu vou trabalhar, floating point 32, 16 e alguns outros. Ele vai utilizar também a topologia, fazendo fusão de algumas operações em camadas, e depois ele faz lá na ponta a conversão. Isso aqui é um script em Python. Quem tiver interesse em descobrir como é que tudo isso é feito, é só dar uma olhada no código, bem legal. Aqui, cada tipo de hardware suporta uma quantização específica. Para GPU, a gente recomenda trabalhar com FP16, FP32 para CPU, FP11 para o FPGA e o DLA, e 28 as CPUs mais novas já suportam. Qual que é a diferença em eu diminuir o tamanho dos pesos em ponto flutuante? Imagine que eu tenho curvas em sino, que quanto maior é o meu sino, e isso afeta a acurácia. Então, quando eu reduzo a resolução do ponto flutuante que eu estou trabalhando, eu posso ter impacto na acurácia ou não. Em geral, para objetos grandes de detecção, esse impacto é muito pequeno. Mas quando eu trabalho com detecção de objetos pequenos, o efeito disso na acurácia, o impacto na acurácia pode ser maior, e tudo depende de quando a tua aplicação suporta de oscilação nisso. Qual que é a grande vantagem? Eu posso reduzir drasticamente o tempo de inferência quando eu trabalho com uma precisão diferente a princípio. Tá? Além disso, ele faz fusão de nós, fusão horizontal, enfim, usa batch normalization, faz uma série de operações seguidas. Aqui é um exemplo, o modelo original que tinha uma convolução batch normalization, um ReLU e um pooling. Ele primeiro funde o batch normalization com a convolução, depois ele soma as duas numa operação só, então ele vai reduzindo o número de camadas da rede para que você possa fazer inferência mais rápido, por isso que ele grava um arquivo intermediário. Tá? Ele faz todo esse trabalho de otimização para você em cerca de alguns segundos. Isso é como você trabalha para fazer o processamento dos layers. Normalmente, cada topologia de rede tem alguma documentação específica para conversão, e em geral, cada framework tem algumas recomendações lá de parâmetros para você utilizar. É um script Python, uma linha de comando, a gente vai ver isso rodando já. Você ainda pode fazer processamento de layers customizados. Isso é algo bem específico para algumas soluções específicas, mas você consegue poder fazer isso para o café e para o TensorFlow. Desculpe. E aqui a parte interessante do OpenVINO. Eu gosto de contar a história de que a primeira versão do OpenVINO que saiu só suportava isso aqui. E aí depois a gente integrou suporte ao Compute Stick, primeiro na versão 1, depois na versão 2.
e agora o GNA, que é um hardware que a Intel desenvolveu em parceria com a Amazon, que é praticamente uma Alexa, é o hardware da Alexa com o processador Intel. Né? O legal é o seguinte, o código-fonte que eu rodava quando só suportava isso, eu rodo na linha de hoje. Eu mexo num headerzinho dele para incluir uma biblioteca a mais. Então, eu não sei o que a Intel vai lançar nos próximos meses de hardware. É mentira, eu sei, mas eu não posso contar. E quando a gente lançar, a gente escreve um plugin para esse tipo de acelerador novo. E a gente consegue rodar o que a gente desenvolveu para o Pepino hoje, para o próximo hardware. A diferença disso é feature proof. E eu tenho uma flexibilidade enorme de ajustar a inferência de acordo com o bolso do meu cliente ou com a minha necessidade para cada tipo de projeto. Esse é o fluxo básico que eu já mostrei para trabalhar com o desenvolvimento dele. Aqui uma lista, e ela já está desatualizada, de quais são os tipos de layers suportados em cada tipo de hardware. E por conta disso, nas primeiras versões, a gente suportava o fallback. Então eu dizia assim, olha, você vai rodar na FPGA, o que não couber na FPGA roda na CPU. Ou se o que não couber na CPU, você roda na GPU. E ele fazia essa distribuição automática. Imagina fazer isso na mão, eu tenho que pegar cada layer que eu vou instanciar dentro do meu código e analisar onde eu vou mandar ele rodar. O OpenVINO evoluiu tanto que na última versão dele, lançada há cerca de 1 mês, 2 meses atrás, ele simplesmente suporta load balancing automático. Eu pego meu código no OpenVINO e falo para ele, esse hardware tem uma CPU, uma GPU e uma FPGA, te vira. E ele faz o load balancing para distribuir todo o processamento ao longo do hardware que está disponível naquela máquina. Tá? Então eu posso fazer isso na mão, posso fazer isso automático, ele permite tudo isso. Para trabalhar com o OpenVINO é super simples o código, carrega o plugin, carrega a rede, configura a entrada e saída, carrega o modelo, coloca o dado no buffer de entrada, chama o ciclo de inferência, processo a saída. Eu posso fazer inferência síncrona, ou seja, o meu código para aqui, ou assíncrona, ele abre uma thread para inferência e eu consigo preparar o quadro seguinte enquanto ele faz a inferência, enquanto eu estou trabalhando com o pós-processamento do ciclo de inferência anterior. Isso faz com que a gente ganhe alguns ciclos. No material que vocês vão baixar, existe esse aplicativo que vai usar o OpenVINO para fazer os testes com as topologias de rede. Vocês vão carregar imagens na mão, ele vai dar qual é a classificação disso aqui. Isso já está lá dentro, mas vamos ver o OpenVINO funcionando na prática. Vou mostrar primeiro na minha máquina e depois rapidinho uma versão do OpenVINO rodando numa DevCloud de IoT da Intel, que é uma DevCloud parecida com a de AI, e a grande diferença é que essa DevCloud tem toda essa gama de hardware que eu acabei de comentar. Tá? Imagina que os caras conseguiram fazer um cluster de placas que são Raspberry Pi com o processador da Intel para a gente acessar remoto. Então lá tem de tudo, tem FPGA, tem um monte de hardware. O que eu quero mostrar aqui para vocês é a diferença de trabalhar com visão computacional tradicional versus trabalhar com OpenVINO. Lembra que eu falei da privacidade, que está sendo um problema gigante lá fora e vai chegar no Brasil isso? Uma das coisas que acontece hoje é que você não pode mais filmar o rosto das pessoas se elas não tiverem autorizado. Imagina que eu tenho uma loja e eu quero filmar o que está acontecendo dentro da minha loja, que eu posso ser processado porque eu filmei o rosto de alguém sem a pessoa ter me autorizado. Esse é só um tipo de problema que está acontecendo de privacidade. Uma técnica usada para isso é você fazer o blur do rosto das pessoas, ou na verdade você fazer a anonimização do rosto. Tá? Então eu implementei um código de anonimização aqui e eu vou usar esse código em OpenCV tradicional, trabalhando com High Cascade. Alguém conhece o High Cascade aí? É o que a gente tinha até 2 anos atrás, né? Para fazer reconhecimento, etc. E depois eu vou mostrar o mesmo código usando o OpenVINO. Eu só troquei 4 ou 5 linhas de código que faz a detecção facial do High Cascade, que era tradicional, para o OpenVINO, e vocês vão ver a diferença que isso vai dar. Esse aqui é o meu código que vai fazer a detecção usando o OpenCV. Dá uma olhada que legal. É um anonimizador divertido. Só que ele tem um problema. Como eu estou trabalhando com o OpenCV, primeiro que dá uma olhada na cara do processamento, já deu de cara o que eu queria. Ele já encontrou um falso positivo, ele encontrou um amigo meu na mão. Aí ele precisa encontrar aqui, ó. Nessa parte do microfone aqui, começar a chatear direto. Tá? Repara que se eu fizer assim, ó, não é mais o rosto. Aí eu fiz o detector de intruso para evitar que gente entre em área de controle de acesso
E aí eu entro assim na dica importante. Se eu faço assim, ó, deixou de detectar, tá? Tá vendo que está detectando um monte de falso negativo. Então, a visão computacional tradicional funciona basicamente desde que eu tenho um ambiente extremamente controlado de aplicação disso. Quando eu não tenho controle do ambiente e eu faço essa demissão em qualquer lugar, vocês não fazem ideia. Teve uma vez que eu abri 560 voltou atrás de mim, eu tomei até um susto E o legal é o seguinte, ó, estou processando aqui, ó, 18, 20 frames por segundo, tá? Era isso que a gente tinha para usar até 2 anos atrás. Era assim que a gente conseguia trabalhar, salvo já algum trabalho feito com TensorFlow para inferência. E é isso aqui que o OpenVINO faz. Exatamente o mesmo código, ao invés de trabalhar com detecção de error cascade, ó, ainda está dando esse falso positivo, eu nunca tinha visto o OpenVINO. Tá? Repara o seguinte, eu reduzi a minha carga de processamento, tá? Ou seja, eu estou consumindo menos energia aqui, eu subi para 70 frames por segundo, 60, tá? Muito mais rápido, e o meu modelo tem muito mais flexibilidade de treinamento. Esse é o modelo de detecção facial que já vem com o OpenVINO, já tem versão mais nova dele, inclusive. Tá? O OpenVINO tem uma quantidade enorme de modelos já pré-treinados, e ele consegue ser mais imune a qualquer tentativa que eu faça de oclusão aqui. Gilmar, sabe qual é a rede? Isso é uma rede neural mesmo. É uma rede que faz parte do OpenVINO, Face Detection Retail 003. Mas eu digo assim, é tipo um IOLO, uma coisa conhecida? Ah, se não me engano é um IOLO. Mas eu tenho que olhar na documentação lá, tá? Tem diversas redes já pré-treinadas, e dá para testar com outras, dá, como vocês viram aí, a gente consegue pegar uma rede qualquer de treinamento e trabalhar em cima. Eu vou mostrar para vocês agora rapidinho a DevCloud de IoT da Intel, em que eu tenho o Jupyter Notebook lá de novo. Vou diminuir isso.